Meu nome é Marina, eu faço Engenharia de Energia e hoje nós vamos apresentar o experimento número 3 da disciplina Laboratório da Teoria Eletromagnética. O experimento é o campo magnético em função da distância. O objetivo desse experimento foi a obtenção do gráfico de intensidade do campo magnético de um ímã e de um eletroímã em função das distâncias. Agora os meninos vão se apresentar também. Olá, eu sou o Davi, sou estudante de Engenharia Eletrônica e eu vou executar o experimento do eletroímã e do ímã. Eu sou o Caio Vinícius, estudante de Engenharia Eletrônica, e a seguir vou fazer a apresentação sobre a teoria experimental e os cálculos de Biot-Savart. Meu nome é Yuri, sou estudante de Engenharia Eletrônica, vou falar sobre os procedimentos, explicar algumas tabelas e falar sobre a conclusão do experimento. Bom, Laboratório da Teoria Eletromagnética, experimento número 3. O campo magnético em função da distância. O magnetismo é uma denominação dada ao estudo dos fenômenos relacionados com as propriedades dos ímãs. Os primeiros fenômenos magnéticos foram observados na Grécia Antiga, uma cidade chamada Magnésia. Os primeiros estudos relacionados nessa área eles foram feitos no século VI a.C. por Tales de Mileto, que observou a capacidade de algumas pedras que hoje são chamadas de magnetita, de atraírem umas às outras e também ao ferro. Bom, tem uma história que diz que a primeira magnetita foi encontrada, mas ainda não se sabia o que era exatamente, mas foi encontrada por um pastor de ovelhas que estava... Isso é uma lenda, né? Mas pode ser que seja verdade ou não. Mas nas minhas pesquisas eu encontrei exatamente isso, que um pastor de ovelhas que tinha um cajado e na ponta dele tinha uma haste de metal. E aí ele percebeu, durante o pastoreio de suas ovelhas, a atração dessa magnetita, né, que ainda não se chamava assim, pelo ferro que estava na ponta do seu cajado. E essa é a primeira história que se tem do contato humano com objetos magnéticos. Então, já na primeira aplicação prática do magnetismo foi encontrada pelos chineses. A bússola, que se baseia na interação do campo magnético de um ímã com a agulha, né, e o campo magnético terrestre. No século VI, os chineses já dominavam a fabricação dos ímãs. Bom, os estudos sobre magnetismo somente ganharam força a partir do século VIII, e quando alguns trabalhos e observações foram feitos sobre a eletricidade e o magnetismo, que ainda eram considerados fenômenos completamente distintos. Essa teoria ela foi aceita até o século XIX, e o conceito foi aprofundado por volta do século XIX com Michael Faraday, onde ele descobriu que um ímã em movimento gera corrente elétrica. E a partir do estudo de Faraday foi permitida a criação de geradores elétricos, por exemplo. Os estudos experimentais na área foram feitos pelos europeus. Por volta de 1300, escreveu-se uma grande quantidade de experimentos sobre magnetismo. Deve-se a eles a denominação do Polo Norte e Polo Sul nas extremidades, né, do nosso planeta. A grande evolução nos estudos do magnetismo foi dada por Oersted em 1820. E ele descobriu que os fenômenos elétricos e magnéticos eles estão interligados de fato, de acordo com a teoria denominada eletromagnetismo. As cargas elétricas em movimento geram um campo magnético, e o campo magnético em movimento gera correntes elétricas. Esses estudos foram finalizados por Maxwell, que estabeleceu bases teóricas sólidas para a relação entre o campo elétrico e magnético, ou seja, as ondas eletromagnéticas. Isso tudo foi consolidado quando Maxwell escreveu seu livro. E foi a partir de então que se tornaram possíveis as invenções e aperfeiçoamento de diversos instrumentos que estão presentes no nosso cotidiano diariamente.
como motor elétrico, cartões magnéticos, produção magnética de usinas hidrelétricas, as ondas de rádio, televisão e aparelhos de telecomunicação em geral. Bom, quanto à parte teórica, a gente sabe pela teoria que a lei de Biot-Savart, o campo magnético ele decai com o inverso do quadrado da distância, como a gente pode ver nesse gráfico, né? Dentro do fio do campo magnético ele aumenta linearmente com a distância a partir do centro, e fora do fio inversamente com aquela distância. Pela lei de Biot-Savart a gente vê que a integral do campo magnético ela é igual a constante μ0, que é a constante eletromagnética no vácuo, e é a permissividade magnética no vácuo, e a corrente através que passa através do objeto estudado. E então a gente pega aqui essa fórmula, vai ser igual a μ0 vezes o raio ao quadrado dividido pela distância ao quadrado vezes a corrente. Então a gente resolve essa integral nos termos, e a gente vai ter 2πr vezes o campo, que é igual a μ0 vezes rzinho ao quadrado dividido pela distância vezes a corrente. E aí a gente isola o campo magnético para vir a obter o μ0 vezes a corrente dividido por 2π r ao quadrado vezes rzinho. Acho que aqui está a demonstração de mais ou menos o que a gente vai fazer nesse experimento. A lei de Biot-Savart com o embobinado aqui, né? E de um fio metálico conduzindo corrente elétrica, e a excitação do campo magnético por meio dessa bobina, essa solenoide de fato. Então, esse caminho de integração pela lei de Ampère, a gente vai isolar um espaço determinado, onde a gente vai conseguir contar e determinar quantas voltas de Spira a gente tem. E aí, na integração do campo magnético com μ0 vezes a corrente, a gente vai ter o μ0, constante eletromagnética, permissividade, vezes o número de voltas, vezes a corrente. E a gente vai ter o resultado de campo da solenoide dividindo pela distância, dividindo pelo L. Bom, os objetivos são analisar campos magnéticos, ímãs e campos produzidos por uma corrente, obter o gráfico de intensidade do campo magnético de um ímã a diferentes distâncias, como se apresenta aqui na figura 1. Obter o gráfico de intensidade do campo magnético de um eletroímã a diferentes distâncias, como se apresenta aqui na figura 2. Bom, os materiais utilizados no procedimento foram o aplicativo MagnetMedia, que foi baixado no celular, uma régua de 30 cm, uma folha A4, um ímã que foi representado pelo fone de ouvido, um fio de cobre, o prego e uma bateria de 3 volts. Olá, com esse vídeo queremos mostrar a intensidade de campo magnético presente no ímã que fica dentro do fone de ouvido, através desse aplicativo de medição de campo magnético. Então aqui em 10 centímetros aproximadamente, a gente tem uma intensidade de campo igual a zero. À medida que a gente vai aproximando, a gente percebe um aumento de intensidade de campo magnético. Certo? Então aqui em 0 a gente tem 150 microtesla, em 1 50 microtesla, em 2 20 microtesla, em 3 10 microtesla, em 5 2 microtesla, em 7 1 microtesla, em 10 aproximadamente 0 microtesla. Esse é nosso eletroímã. Inicialmente ele está despolarizado, e no momento que eu conectar o polo negativo aqui da bateria de 3 volts, começará a fluir
uma corrente na bobina produzindo um campo magnético nesse fio, no sentido da regra da mão direita, né? Então, vejamos. Inicialmente despolarizado. Conseguimos perceber que o ímã adquire, que a bobina adquire propriedades magnéticas. Iremos agora, através do aplicativo, tentar mensurar a intensidade desse campo magnético. Agora vamos tentar fazer a medição do campo magnético gerado aqui pelo eletroímã. Inicialmente eu vou zerar aqui. Vou estar mais próximo. E aqui eu vou acionar ele. Então, aqui em 10 centímetros. Ele está marcando mais ou menos 30 microtesla em 10 centímetros. Em 9 ele subiu para 40. A gente percebe que a pilha esquenta bastante. Ó, ele aumentando. Em 0 ele está marcando aproximadamente 300 microtesla. Ó, ele diminuindo conforme eu afasto a bateria, certo? Bom, aqui vocês podem ver os resultados do ímã, que está representado aqui no gráfico. No gráfico, ele cai com o inverso do quadrado da distância, aqui, né, o campo magnético pela distância. E também podemos ver aqui a mesma coisa nos resultados do eletroímã. Bom, a conclusão aqui: o campo magnético de um solenoide de tamanho finito é aproximadamente uniforme no interior e fraco, mas não nulo no exterior. O campo magnético do lado de fora do solenoide é similar ao de um ímã, portanto, um solenoide constitui um eletroímã, e é possível empregar a regra da mão direita para identificar seu polo norte. Um solenoide com muitas espiras, pelas quais passe uma corrente, pode ser um ímã muito forte.